Hoje a gente vai mergulhar fundo em Uma Estranha Realidade do Carlos Castanheda. Vamos tentar desvendar juntos os segredos dessa jornada para se tornar um homem de conhecimento e, quem sabe, entender como é que se faz para parar o mundo. Já parou para pensar nisso? E se tudo que a gente percebe como realidade fosse apenas um tipo de acordo? Uma descrição do mundo que ensinaram pra gente desde que a gente nasceu? Essa é a premissa que simplesmente abala as nossas certezas em Uma Estranha Realidade. E essa frase do Dom Juan Matus, o xamã no centro dessa história, diz tudo. A ideia principal do livro é exatamente essa. Existe uma verdade muito, mas muito maior e mais misteriosa, escondida bem debaixo do nosso nariz, sabe? Só esperando para ser percebida. Mas para a gente entender como essa jornada toda de percepção começou, a gente precisa voltar para o início, para o encontro que foi, no mínimo, improvável entre dois mundos que não poderiam ser mais diferentes. De um lado, a gente tem o Carlos Castanheda. Pensa só, um antropólogo da UCLA, um cara da razão, totalmente mergulhado no método científico. A jornada dele começou com uma simples pesquisa sobre plantas medicinais lá no deserto do México. E do outro lado, Dom Juan Matus, um chamanhaque, uma figura enigmática lá do deserto de Sonora. Ele representa um mundo de feitiçaria, de percepção direta, um tipo de conhecimento que não se explica, se vive. E aí que está o grande conflito da história. De um lado, o conhecimento acadêmico do Castanheda que quer explicar o mundo, sabe, mas de longe. E do outro, o conhecimento direto do Dom Juan, que busca vivenciar o mundo, sentir ele na essência. Então, como é que o Dom João propõe resolver esse impasse? Bom, a resposta, a chave para tudo, está numa nova maneira de perceber. Numa distinção que ele faz que é crucial entre duas formas de usar os nossos sentidos. Olha só que interessante essa diferença. Olhar é o que a gente faz todo dia. É superficial. A gente vê uma coisa e a nossa vozinha interna já fala árvore, carro, pessoa. A gente rotula tudo. Agora, ver é o objetivo do guerreiro. É um processo muito mais complexo de perceber a essência de energia das coisas, sem filtro. E quando alguém consegue ver, a realidade que a gente conhece simplesmente se desfaz. Um ser humano deixa de ser um corpo sólido e vira um ovo luminoso de energia. Uma árvore se transforma numa explosão de fibras de luz. É uma mudança que transforma o que é familiar em algo extraordinário. E essa ideia ilustra perfeitamente a consequência de tudo isso. Ver acaba com os nossos julgamentos de valor. Nada é mais importante que outra coisa, entende? E, ao mesmo tempo, tudo é percebido como se fosse a primeira vez, de um jeito completamente novo, livre de preconceitos. Tá legal, mas como é que se alcança esse estado de ver? Não é fácil. O Dom Juan apresenta um conjunto de ferramentas bem poderosas e até perigosas para desmontar a nossa realidade comum. O caminho do guerreiro é um processo bem rigoroso e às vezes até assustador. Ele envolve desconstruir o próprio eu e aprender a usar forças que a gente nem consegue compreender direito. A primeira tarefa, e talvez a mais difícil, é parar o mundo. Sabe aquela voz que não para na nossa cabeça, que fica narrando e julgando tudo? Então, é desligar essa voz. Porque se a gente para de dizer para nós mesmos que o mundo é de um certo jeito, o mundo simplesmente deixa de ser daquele jeito. O próximo passo é confrontar o aliado. E aqui a coisa fica bem mais tensa. O aliado é uma força, uma entidade de outro mundo que precisa ser domada. É uma das partes mais perigosas da jornada, porque essa força, que às vezes aparece como um inseto gigante assustador, tem um poder imenso que pode destruir um aprendiz que não está pronto. Por fim, o guerreiro tem que cultivar a vontade. E não é a vontade de querer alguma coisa, não. É uma força impessoal que sai da região do umbigo e permite que a pessoa interaja com o mundo de uma forma direta, tornando o guerreiro invulnerável. E o uso de todas essas ferramentas leva a uma filosofia de vida bem paradoxal. É a filosofia que o guerreiro usa para viver no mundo comum, no dia a dia. A percepção final, quando se alcança essa nova forma de ver, é que todos os esforços humanos são, no fundo, iguais na sua falta de importância. Nada é mais importante que outra coisa. E essa percepção nos leva direto para a prática da loucura controlada. É o jeito que o guerreiro encontra para se relacionar com o mundo e com as outras pessoas.
Basicamente, é viver a vida plenamente, com propósito, mas ao mesmo tempo sabendo que tudo é uma espécie de performance controlada e escolhida. A sua vontade te permite viver sem se importar que, no fundo, nada importe. E no fim, a obra do Castanheda deixa a gente com essa pergunta, que fica martelando na cabeça. Se nada realmente importa, como um guerreiro escolhe viver? É um desafio e tanto para nossa própria percepção de sentido e de ação na vida.